Olá a todos mais uma vez. Bom, dando continuidade aqui, mostrando um novo equipamento, que é a ponte LCR aqui, da Unity, modelo topo de linha aqui da versão 622. Tenho aqui esse medidor, né? Muita gente já conhece esse daqui, para alguns comparativos. Depois eu vou colocar no osciloscópio para mostrar o tipo de onda e a frequência que ele usa em comparação com esse daqui. E fazer uma comparação mesmo. Eu tenho alguns capacitores mais antigos, da década de 70, e tem algumas questões que muita gente anda... Eu tenho um capa-cheque também. Muita gente utiliza esses equipamentos para fazer o teste na placa sem precisar de soldar. Ele é uma ideia, tá? E essa tabela que tem aqui atrás desses equipamentos, essas medidas aqui, elas são totalmente genéricas, porque o mais correto é consultar o datasheet do componente, e quando não consegue identificar a marca, pegar uma média de alguns datasheets e ver essa diferença. Como eu apresentei esse capacitor bipolar para áudio aqui, ó, crossover, eu fiz a impressão de um datasheet de duas marcas, que é a Nishcon que fabrica e a Lelon que fabrica esses capacitores específicos para áudio crossover com essas mesmas características, né? 4.7 micro por 50 volts. Né? E o tamanho também influencia, às vezes não, influencia sim na ISR dele. Né? Geralmente capacitores com baixíssima ISR, com essa característica, eles tentam ser o menor possível, mesmo com uma tensão às vezes um pouco mais alta. Né? Então, esse não foi possível identificar a marca, mas já fiz aí um vídeo demonstrando a excelente qualidade é um capacitor que está no equipamento há 10 anos pelo menos, e ainda está 100%, é incrível como ele marcou. E eu tô agora aqui com uma placa de um rádio da Kenwood, bem antigo, é um V7A, do início da década de 90, ele é de 92, 93, eu preciso confirmar. E ele estava funcionando, coloquei ele para funcionar e de repente ele já ligava e desligava, travava e apagava e não ligava mais, aí de repente ele ligava de novo. E aí ele parou definitivamente. Eu andei dando uma olhada aqui, fazendo uma inspeção. Eu encontrei este capacitor aqui, que é um capacitor, deixa eu dar um zoom aqui, ele é de 100 micro por 16 volts. Percebe que ele parece que ele está desbotado aqui. Ele vazou um pouquinho de eletrólito, ele chegou a arrancar as trilhas na placa, o que para um equipamento desse daqui é péssimo, porque é uma placa multilayer, então ele é bem sensível a essas questões. Deixa eu encontrar aqui onde é que ele foi retirado. Foi aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Então ele arrancou a trilha. Então tem os furos aqui onde ele conecta da placa aqui de um lado para o outro lado. Eu já fiz um jumperzinho ali para conectar, para colocar um novo no local. Então tem diversos capacitores SMD eletrolíticos aqui. Tem alguns, não sei se dá para perceber, como aquele que eu retirei, ele está desbotado, ó. Não está com a mesma serigrafia. Entendeu? E isso pode ser, ele pode ter superaquecido e aí ele acontece esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma medição. Eu medi todos esses capacitores SMD aqui. Todos têm uma alteração de um pouco de capacitância fora da tolerância. Esses eletrolíticos aqui, plug-in não.
os SMDs todos eles da placa vão ter que ser substituídos. Do outro lado também tem. Do outro lado tem uns 2 ou 3. Aqui, 2, 3, ó. Porque pela medição na placa, eles estão com altíssima SR, não é uma característica desses capacitores. Esse daqui vazou eletrólito, eu vou ter que limpar aqui, ele provoca uma corrosão na região, e aqui é uma região muito sensível, onde tem os filtros aqui ó, os indutores ó, aqui, ó, pros filtros de frequência aqui da banda do rádio. Tem 2 micro aqui no meio, 2 pequenininhos. Esse daqui vai dar muito trabalho, que eu vou ter que tirar os 2 transistores de potência para poder retirar eles. Extremamente complicado. Enfim, vai dar um trabalhão enorme. Mas eu vou botar em funcionamento. Vale a pena, é um rádio incrível. E eu vou fazer uma medição nesse capacitor aqui para ver a situação. Eu vou conectar aqui, que eu tô com uma mão só. Ele é difícil. Eu tava falando, aqui ó. Eu já estou aqui com o capacitor conectado, tá? Ele é de 100 micro por 16 volts. Vamos lá. Eu tô aplicando um nível aqui de 1 volt, isso aqui não tá influenciando muito, tá? Ele é 100 micro, então eu tô fazendo essa medição aqui em série. Tá? Geralmente capacitâncias mais altas a gente faz com a frequência mais baixa. Hoje o padrão de medida dos capacitores em relação ao que eu estava falando de capacitores antigos, o Capachec ele faz essa medição com, ele joga ali 100 kHz com uma 0.2, 0.3, que é para não ativar os semicondutores no entorno ali, o que pode alterar a medida. E ele dá um resultado. A gente sabe que 100 kHz ele tende a diminuir a SR do capacitor, essa medição. Então ele é um... Eu não sei o quão confiável seria falar que o Capachec seria uma medição de referência para ver se realmente o capacitor está bom na fonte. Isso a gente pode tentar comprovar aqui com a ponte LCR, que é um instrumento específico para esse tipo de situação. Em que, olha só, nós estamos aqui em 100 Hz, um capacitor de 100 micro por 16. Bom, ele está marcando 4 micro. A SR já estourou a escala. Acima de 1K, eu vou conferir, mas eu acho acima de 1K ele já não mostra. Então eu vou aumentar a frequência aqui para a gente ver. 120 Hz, que hoje em dia é o padrão. Tá? Os capacitores modernos é o padrão de frequência para a medição da maioria dos capacitores. É só olhar no datasheet dos capacitores que ele vai mostrar, falar que ele foi medido a uma temperatura ambiente de 20 graus ou 25 graus, a frequência de 120 Hz. Ó, por enquanto nada. A SR aqui também, nada. 1 kHz. Olha lá, 369 nano está marcando. Eu vou para 10 kHz, 14 nano. E 100 kHz ele marca 1 nano. E aí ele aparece a ESR. Ó. Já tem 633,75 ohms. Olha a ESR desse capacitor. Ou seja, é impossível. Ele compromete totalmente o circuito, principalmente num equipamento como esse. Esse capacitor aqui não tem condições nenhuma. Então, voltando aqui, ó, capacitância totalmente alterada. Ele virou um resistor com capacitância parasita. É isso que ele virou. Porque, vamos ver aqui, ó, os outros. Olha o fator de qualidade desse capacitor. 0.08. Fator de dissipação é um resistor, ó. Olha o fator de dissipação. Isso aqui é uma resistência pura. Isso aqui na placa ali vai consumir uma corrente elevada e não faz mais a função de um capacitor de filtro. Vamos ver aqui, ó, reatância capacitiva. 380 ohms.
Olha aqui. Olha o, olha o ângulo. Opa, perdão. Olha o ângulo. Menos 5. Então, quanto mais próximo de menos 90 graus, melhor a capacidade do capacitor, né? De que ele tem daquela diferença, né? Que dá aquela adiantamento de corrente em relação à tensão. Então, é lixo, né? Isso aqui é lixo. E basicamente todos na placa estão assim, vazando eletrólito e... Vazamento de eletrólito foi esse mais um que eu identifiquei. Então você vê a importância, o pessoal chama esses capacitores de capacitores japoneses. De fato, eles devem ser de marca japonesa, um equipamento já com 30 anos aí. Praticamente. E eles fazem isso. O pessoal até recomenda a trocar por capacitores eletrolíticos comuns, mas só que é bem difícil, né? Ele não tem a furação para isso. Então a adaptação ficaria bem comprometida. As trilhas são muito sensíveis, muito sensíveis. Então tem que trocar pelo mesmo tipo de capacitor, SMD. Eles são mais caros, né? Eles são capacitores sólidos, né? Que eles chamam. Então eu vou ver o que eu consigo comprar lá fora. Para trocar tem que ser de excelente qualidade. E agora vamos lá, vou dispensar esse aqui. Vamos fazer mais uma... Olha, ele tá calibradinho, ó, tá dando 0 pico aqui, não tá marcando ESR nenhum. Tá legal. Deixa eu ver aqui um capacitor que eu havia comentado no vídeo. Esse capacitor que eu tirei do gravador de rolo. Também aí com 30 anos de uso. Olha só, ele tem uma marcação aqui em cima. A marca não é possível identificar, não tem nada aqui que possa identificar a marca, acredito eu. Eu vi esse símbolo, parece o símbolo, né, da marca. Eu não sei se foi da Chemicon, Nippon Chemicon. Eu vou ter que conferir realmente, mas não tem mais nada aqui. Então assim, ó, o capacitor está em perfeitas condições, ó. Esse invólucro aqui, o pessoal chama de calça curta, né? Quando ele aquece também, isso daqui fica, ele vem para baixo aqui, essa proteção. Quer dizer que ele sofreu um aquecimento, ou ele mesmo aqueceu, ou algum componente no entorno aqueceu e provocou isso. Ele é de 25 volts por 10 micro. Ele é polarizado, né? 25 por 10. Vamos lá, eu vou conectar aqui com uma mão só. Vamos ver se eu consigo. Tá difícil aqui, porque a ponta Kelvin ela é grande. Tomar cuidado para não botar um curto aqui na ponta. Pessoal, e quando for fazer esse tipo de medição, é importante... Peraí, só um minutinho. É importante conectar o mais próximo do corpo, no terminal mais próximo do corpo do capacitor, né? Então quando você pega um capacitor assim, novo, ele vem com o terminal comprido. O pessoal costuma conectar nas pontas aqui, né? Isso dá diferença na ESR, tá? Então a resistência aqui, eu já fiz o teste, muda sensivelmente, mas ela muda. Então, assim, a ESR tem que ser medida já com o terminal como se estivesse na placa cortado, né? Só com a ponta aqui, com os terminais com a ponteira suficiente para conexão na placa. É o ideal. Então vamos lá. 25 por 10, capacitor de 30 anos aí. Ele tem aquela serigrafia LL, muita gente fala que é low leakage, né? Que é baixa fuga. Mas pelo que eu vi é long life, né? É um capacitor para uso com uma capacidade de uso de horas enorme, né? De alta qualidade, eles garantem essa qualidade. Então vamos ver, ó, 10 micro por 25,
Vamos lá, 120 Hz, mesmo parâmetro. Ele está marcando 11.8, então tá dentro da tolerância aí dos 20%. Ele está com uma SR de 3.13, tá? 3.13, como eu não tenho a marca por referência, por aquela tabela genérica, que é uma tabela que eles usam, que já não, eu acredito não ser mais utilizada, porque em comparação com os datasheets não condiz muito. É um de 10 por 25, então ele teria que marcar no máximo 3.7 ohms, né? A gente está dentro da tolerância aqui ainda. Mas está próximo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui fazendo uma análise. Eu vou dar uma passada aqui pelos outros parâmetros. Ó. Fator de qualidade alto, né? Quanto mais alto, melhor. Que ele está diretamente relacionado à reatância, aos cálculos aqui que ele faz de reatância capacitiva, ESR, fator de dissipação, né? Então vamos lá. Fator de dissipação 0.02, é baixíssimo, né? Analisando vários datasheets aqui de diversos capacitores que eu tenho impresso, depois eu vou mostrar aqui, até colocar para filmar no pedestal de uma outra maneira, mais que fica melhor visualização, vocês vão conseguir ver direito. E a gente vai fazer um comparativo. Na maioria ali é 0.1 o máximo admitido, depende muito das condições. Então esse daqui tá bem dentro aí, fazendo uma comparação, né, uma média de todos, né? Reatância capacitiva, 112.4 ohms, que a reatância capacitiva ele é calculada, tem aquela fórmula, né, 1 sobre 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o valor da capacitância, né? E aí depois você tem a reatância capacitiva e você calcula, divide reatância capacitiva pela ESR, e depois ESR dividido pela reatância capacitiva, você tem o Q e o D, né? O fator de qualidade e o de dissipação. Então vamos lá, aqui a gente tem o ângulo, né? Olha só, 88.38 graus, muito próximo de 90 ali. Capacitor com 30 anos de uso ali, 30 anos no equipamento. E aqui a ESR. Eu vou fazer uma alteração da frequência e vamos ver esse capacitor, se ele seria, como ele estava sendo utilizado no gravador de rolo, tem um setor ali no gravador de rolo que ele gera uma alta frequência, né? Eu preciso analisar o esquema ali, na época eu analisei o esquema, agora eu não me recordo, quando eu fiz o recap dele. E realmente ali tem uma alta frequência ali, ele gera 100 kHz ali numa região, para fazer o ajuste de bias, né? Então ele tem vários ajustes, é bastante chato fazer uma calibração de um gravador de rolo. Tomou muitas horas, muitos dias, e ainda falta uma das calibrações serem feitas porque eu não tenho a fita de referência. Então vamos lá, vou aumentar a frequência aqui para 1 kHz, eu vou dar um zoom aqui. 1 kHz, ele manteve o valor de capacitância ainda em 11.3, olha a ESR, já baixou de 3 ohms para 928 miliohms, ou seja, ainda nessa frequência esse capacitor poderia ser utilizado tranquilamente. A gente sabe que sobe a frequência, cai a ESR, e a capacitância também vai ser alterada quando o capacitor não for adequado para frequências altas. Ele vai, essa capacitância aqui vai desaparecer praticamente, né? Então lá, ó, 10 kHz, ó, 10.6 micro, 486 miliohms. Em 100 kHz ele ainda está dentro da capacitância, da tolerância dos 20%. E olha a ESR. Olha a qualidade desse capacitor. Eu vou fazer essa medição em 1 kHz e vamos olhar aqui o fator de qualidade. Então, ó, eu vou voltar lá. Em 120 Hz, fator de qualidade em 35.3. A gente tem que analisar isso também. Ele respondeu bem a frequências mais altas em termos de capacitância e ESR, mas só que a gente tem que analisar aqui agora o fator de os outros
Ó, o ângulo dele, se continua dentro dos especificados, né, pelo datasheet aqui. Porque não adianta nada só analisar ISR. Tem outras coisas também que o capacitor vai influenciar no circuito. E dependendo do circuito sensível, vai ser um desastre colocar um capacitor errado ali. Então, ó, 120. Quando eu aumentei para 1, já caiu para 15. Fator de qualidade, porque algumas coisas mudaram. O fator de dissipação era 0.02, já foi para 0.5. Vamos ver se eu me recordo dos valores. A reatância capacitiva estava em 200 e pouco, já caiu para 14,07. Aqui no caso da reatância capacitiva é menos, porque no diagrama fasorial lá, capacitâncias fica na parte de baixo do eixo, né, Y, e indutores na parte de cima. Então positivo e negativo ele vai mostrar aqui. Isso aqui pode ser desprezado já que a gente está analisando o capacitor. Ó, de 88.8 já caiu para 86. Então assim, ele está dentro ainda, ele pode ser usado, ó, em circuitos aí osciladores. E aqui é esse R que caiu bastante. Agora eu vou voltar aqui no Q e vou aumentar a frequência para 10 kHz. Vamos ver aqui. Olha o fator de qualidade. Capacitância ainda está dentro, ó. E manteve. Tem capacitor aqui que em 10 kHz nem lê mais capacitância. Aparece 10 nano, 1 nano. Vamos ver, ó. Fator de dissipação já subiu. Esse fator de dissipação, para a maioria dos capacitores, já não seria recomendado o uso. Tá? Geralmente é 0.1 ou 0.2 no máximo aqui, então ele já está com fator de dissipação elevado. Isso aqui vai influenciar em passagem na tensão final, na passagem de corrente, então isso vai influenciar muito, então já seria desprezado, descartado, né? Olha a reatância capacitiva. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Olha o ângulo. De 88.8 caiu para 71, né, em 10 kHz. A SR a gente já mostrou. Eu vou aumentar a frequência aqui, ó, para 100 kHz. A capacitância está dentro ainda, né? Aí a pessoa pega o capa-cheque, vai lá, injeta 100 kHz. Mesmo que eu colocar aqui um nível de 0.1, vai. Capa-cheque eu acho que é 0.3 que ele injeta e o 0.1. Você vê que não tem uma alteração significativa. Né? Eu vou deixar 0.1 aqui para usar mais ou menos o que o capa-cheque usa. Olha isso, olha essa diferença. Aí fala, nossa, a SR 430 miliohms para um capacitor de 10 micro por 25 tem que estar abaixo de 3.8 ohms, tá? 430 milhões, tá perfeito. Aí aqui também, ó, a capacitância deu 8.4, tá dentro dos 20% dos 10 micro. Mas só que a gente tem, ó, um fator de qualidade aqui, um fator de dissipação aqui sim, ó, em 100 kHz elevadíssimo. Isso daqui dá uma alteração enorme no circuito, tá? A reatância capacitiva também, ó, caiu assim abruptamente. Ó o ângulo, ó o defasamento. Menos 23 graus. Ou seja, olha o distanciamento que está entre 90 graus, que seria o ideal, né? O mais próximo de 90 graus. Então já não serve. Né? A gente volta aqui para 100 Hz, ó, isso aí 120 Hz. Já muda. Então assim, quebrando um pouco as pernas do capa-cheque, acredito eu, não sei se alguém tem um conceito diferente. Eu tenho capa-cheque aqui, eu já usei muito aqui para analisar capacitores no circuito aqui, até para evitar de ter que retirar, né, numa análise. Tem capacitor que é mais difícil, e senão você vai sair tirando um monte de capacitor. E medir capacitância quando tem outros capacitores em paralelo também não dá, isso não tem como medir capacitância também. Então a ESR não resume o capacitor, tem muita coisa que resume o capacitor. Então um capacitor aqui de excelente qualidade funcionando dentro da faixa de frequência, ou seja, com as medições dentro da faixa em que ele foi
medido e especificado pelo fabricante. Não adianta a gente fazer a medição aqui, vamos jogar um sinal de 100 kHz com nível de 0,1, isso aqui seria para medição no circuito, para não disparar nenhum semicondutor no entorno, e lá e falar, a ESR está excelente, mas só que eles são medidos assim, a 20 graus, 120 Hz. Ele está dentro ainda. O máximo seria um 3.8, não sei o datasheet, não conheço, mas pela tabela genérica seria isso. Então, veja, não se resume, SR não resume o capacitor, não define o capacitor. A SR está boa, a capacitância está dentro, o capacitor está perfeito. Mas se ele estiver funcionando num circuito com uma frequência um pouco mais alta, aí a coisa muda. Aqui ainda está dentro. Tem capacitor que eu medi aqui, que em 1 kHz aqui a capacitância despencou. Isso aqui caiu para 50%, a SR cai maravilhosamente, mas só que o fator de qualidade cai para 2, 3, estava 30, cai para 2, 3. Capacitor que eu medi aqui com fator de qualidade de 60, quando eu joguei uma alta frequência, em que geralmente o capacheque mede, o fator de qualidade foi lá embaixo, de 60 caiu para 8, 10. Então, assim, outras coisas define a qualidade do capacitor. E ainda eu vou fazer uma medição de fuga, né? Eu vou fazer uma medição de fuga desse capacitor. Por aqui a gente já consegue ter uma ideia que esse capacitor vai estar dentro das especificações em relação à fuga, né? A gente sabe que fuga influencia demais, principalmente para capacitores não polarizados, né, de poliéster, e em equipamentos valvulados. Se você tiver uma fuga em equipamento valvulado, fuga nesses capacitores que estão na linha ali da placa, em equipamento valvulado, se tiver fuga, ele vai passar a descer, vai destruir tua válvula. Então, fuga nesses capacitores em equipamentos mais antigos ou equipamentos novos aí feitos atualmente valvulados, qualquer fuguinha acima aí de 3 microampere, 4, 5 microampere tem que ser substituído, porque ele vai gerar um problema no circuito. Ok? Essa é a medição. O vídeo ficou um pouco longo para algumas considerações. Eu vou tirar mais desses capacitores SMD da placa aqui. Não vou tirar todos ainda, porque senão é para não perder a referência, né? A gente vai fazendo a troca aos poucos, até pela sensibilidade. A placa é muito sensível, muito pequenininho, tem que usar aqui pulseira antistática, estação de solda anti-ESD, aterrado, até mesmo tudo isso aqui tem que estar aterrado, porque isso aqui é bastante sensível. A gente pode danificar algum circuito aqui, algum controlador, algum circuito por conta do ESD. Então, eu estou até pegando aqui, mas não é o ideal mexer com ela assim. Então, aí a gente vai fazer mais algumas medições, e vou trazer também o datasheet desse capacitor que eu estou usando na fonte do amplificador. É bastante interessante. Tive que pedir para a Epicus por e-mail, porque eu não encontrei em lugar nenhum essa referência. Então é exatamente essa referência. Eles me passaram o datasheet, me responderam prontamente. Até agradeço, porque o pessoal da TDK, né, respondeu em um dia o e-mail que eu enviei para eles. Tem alguns capacitores da Epicus. E vou mostrar também um ou outro capacitor da Epicus que eu andei comprando numa loja muito famosa aqui em São Paulo. Uma loja bem famosa de componentes, por vender componente original. Capacitores da Epicus com a serigrafia muito estranha. Muito estranha. O preço foi de Epicus. Em algumas medições aqui, eles estão capacitores novos, nunca foi utilizado. Eles estão fora de praticamente todos os parâmetros do datasheet dele. E aí é de se duvidar, né?
Todo mundo acha que está comprando capacitor original, porque lá vende capacitor original. Chega aqui na inspeção visual, já desconfiei. Não tem uma serigrafia tão clara assim, ó, bem definidinha. Você vê um acabamento diferenciado, né? Já fica uma coisa meio apagada, uma impressão duplicada da serigrafia, da descrição do capacitor. E vou fazer também um vídeo dessa porcaria aqui, ó. Circuito driver aqui, ó, de lâmpada de LED. 3 meses de uso, esses capacitores aqui já viraram resistores, ó. 400 volts por 10 micro. E esse outro aqui, eu acho que é 250 volts. Vou dar uma olhada. Teve um que eu já troquei, eu tive que trocar. 4 meses de uso, um estufou. E os outros a lâmpada fica piscando. Ou seja, esse capacitor de saída aqui de filtragem já está com SR extremamente elevada, né? Então, fabricação maravilhosa desse tipo de equipamento. Você compra luminária e depois tem que sair trocando capacitor. É barato, mas às vezes a luminária custa o que vale só isso aqui, ó. O que valeria isso aqui de boa qualidade. E aí você tá pagando barato numa coisa que realmente... Hoje em dia tá difícil de comprar essas coisas de boa qualidade. Porque a gente sabe que os componentes que estão sendo utilizados aí, o setor de qualidade é muito duvidável e não é à toa que ele é barato. Um capacitor desse daqui tem que passar por diversos setores de qualidade, de testes. É tudo muito caro, é tudo muito... O processo é complicado, é caro. Então quando você pega um negócio desse com um preço, não, eu vou comprar esse porque esse aqui o preço tá... então não dá para esperar muita coisa. A gente vê equipamentos aí dando problema com pouco tempo de uso e virando sucata porque não tem muito o que fazer. É isso, pessoal. Vamos lá, vamos pro próximo.